Oi, turma, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, à nossa disciplina, tá? Na aula passada a gente viu um pouco sobre o dano moral, tá? A gente caracterizou um pouco, definiu, falou a questão da subjetividade do dano moral, que diz respeito à sua honra, à sua saúde, à sua integridade, mais questão subjetiva, tá? A gente não consegue apalpar o dano moral, entendeu? A gente citou alguns exemplos, trouxe alguns exemplos para a nossa disciplina, tá bom? Fala um pouco sobre a legislação, tanto na Constituição Federal, no artigo 5º, quanto no Código Civil, nos seus artigos 186, 187 e 927. Tá? E eu passei uma atividadezinha de fixação para vocês. Não se preocupem, quem não tiver conseguido, a gente não vai terminar esse assunto sem que vocês entendam, tá? A disciplina só vai ser finalizada quando vocês estiverem cientes de todo o assunto, tá bom? Não se preocupem. No final desse tema, a gente vai fazer uma revisão geral de tudo que a gente falou. Vocês vão me enviar perguntas, as dúvidas de vocês, para que a gente possa conseguir concluir o tema, sanando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos seguir para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula a gente vai falar um pouco sobre o dano material, tá bom? No dano moral a gente viu que é uma questão mais subjetiva, que a gente não pode pegar no dano moral, é uma questão mais relativa à honra, à saúde, à integridade, tá, da pessoa humana. Já o dano material, ele é algo mais concreto, tá? A gente consegue uma indenização por dano material mais facilmente por causa das provas, entendeu? Constitui prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Não cabe reparação de dano hipotético ou eventual. Assim, necessita em regra de prova efetiva. Essa é a definição de dano material. Ou seja, você tem que ter provas concretas para poder solicitar uma indenização de dano material, tá bom? Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser classificados em danos emergentes e lucros cessantes, tá? Quando a gente faz uma solicitação de indenização por dano material, a gente pode fazer o pedido embasando ele em duas regras, a dos danos emergentes e a dos lucros cessantes. O que seria o dano emergente? O dano emergente é aquilo que você efetivamente perdeu. Ou seja, um exemplo, eu sofro um acidente, tá, por culpa de uma pessoa e eu quero uma indenização por dano material, tá? Nessa indenização eu vou colocar provas de que eu perdi o meu carro. Meu carro foi dado perda total, então eu perdi ele. Aquilo é um dano emergente. Eu já perdi ele, aquilo já está perdido, tá bom? Esse é o dano emergente. O lucro cessante é aquilo que razoavelmente eu deixei de lucrar, eu deixei de ganhar. Por exemplo, o carro que eu sofri o acidente e eu pedi a indenização por dano emergente, ele era o meu carro de trabalho, o carro que eu entregava marmita, entendeu? Então, assim, além do dano emergente que eu posso pedir, que foi a perda total do meu carro, eu posso pedir o lucro cessante. O que seria esse lucro cessante? O que eu deixo de ganhar por não trabalhar. Digamos que por mês eu ganho R$1.000 fazendo entregas de marmita com o meu carro. E eu consigo comprovar isso, tá? Por meio de contra-cheque, de recibos, por meio de qualquer que seja a prova. Eu consigo provar que eu ganho R$1.000 por mês. Então, o meu carro vai passar 6 meses parado para poder arrumar. Então, eu vou passar 6 meses sem receber esses R$1.000 mensais. Então, eu posso pedir uma indenização por lucros cessantes de R$6.000, que é o tempo que eu vou deixar de receber porque o meu carro está parado. Entenderam? Essas são as duas subclassificações do dano material. O dano emergente, aquilo que eu perco na hora, e o lucro cessante, aquilo que eu deixo de ganhar. Tá bom? Esses artigos do dano material, ele é fundamentado no artigo 5º, aquele mesmo artigo que a gente viu, o dano moral, tá bom? E ele tem dois incisos, o inciso 5º e o inciso 10, na Constituição Federal. Tá? O inciso 5º diz, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material
moral ou a imagem, tá bom? Ou seja, eu posso solicitar uma indenização, um direito de resposta equivalente àquele dano sofrido. Por exemplo, o meu carro era uma Hilux. Eu não preciso pedir um dano material de R$ 5.000, porque o conserto de uma Hilux ele não vai ser só R$ 5.000, tá bom? É a mesma coisa de que eu tenho um Uno, um carrinho popular Uno, e que eu vou pedir uma indenização por dano material de R$ 150.000, que é o valor 5 vezes maior do que o próprio valor do carro, entendeu? Então, o direito de resposta e a indenização ele tem que ser equivalente àquele dano sofrido, tá? Porque se eu pedir um valor maior, o juiz pode caracterizar como má-fé, como eu esteja querendo ter enriquecimento ilícito, ou seja, enriquecer em cima de um dano que eu não sofri, tá bom? Essa é a definição do artigo 5º, do inciso 5º, artigo 5º. E no inciso 10, tá? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá bom. Ocorreu um dano moral para minha pessoa, com a minha pessoa. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu, como professor, tenha fotos íntimas expostas nas redes sociais de Imperatriz. Tá? A Imperatriz toda viu as minhas fotos íntimas e eu fui demitido da Escola Técnica Alvorada. O que vai acontecer? Eu, além de pedir o dano moral pelo dano sofrido, pelo abalo, a minha imagem, a minha honra, eu posso pedir um dano material por lucros cessantes. Ou seja, eu vou deixar de receber um dinheiro fixo, que é o meu dinheiro do meu salário mensal, porque eu tive a minha honra violada, tá bom? Então, além do dano moral, eu posso pedir o dano material, tá bom? Então, assim, antigamente a jurisprudência brasileira ela não permitia que o dano moral e o dano material fossem cumulativos, ou seja, se eu entrasse com o processo de indenização, eu teria que pedir ou dano moral ou dano material. Eu não podia fazer a acumulação dos dois, tá bom? Só que juízes foram dando sentenças favoráveis à acumulação dos dois e processos foram indo para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do Brasil, tá bom? Lá eles se reuniram, os ministros da corte, e decidiram que o dano material e o dano moral poderiam ser cumulativos, tá bom? Então, a partir daí, a partir dessa decisão, ficou decidido que os danos moral e material poderiam ser cumulativos, tá? Então, a partir de hoje, a partir de algum tempo atrás, na verdade, quando eu sofro um dano, eu posso tanto pedir o dano material quanto o dano moral, entenderam? A fundamentação também, ela vai para o Código Civil, tá? No artigo 184, 402, 405, 927 e 954. No artigo 402 nós temos: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devido ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Seria o artigo definindo o dano emergente e o lucro cessante, entendeu? A pessoa que sofreu dano, ela pode tanto pedir a indenização por aquilo que ela perdeu efetivamente e aquilo que ela deixou de ganhar, tá bom? Eu tenho alguns exemplos. Uma estudante fez o pagamento de um boleto de concurso público, né, de inscrição de concurso público, e numa casa lotérica. Tá? Ela levou o boleto dela e da mãe dela, isso é um caso prático de Minas Gerais que aconteceu. Tá? Ela levou o comprovante dela e da mãe dela para fazer o pagamento. Chegando lá na lotérica, ela entregou os 2 boletos, porém a atendente da lotérica pagou o boleto da mãe dela 2 vezes e não pagou o boleto dela. Passou o período de pagamento de inscrição, chegou o dia de ver o local de prova. Quando ela acessou a página do concurso dela, né, o pagamento dela não tinha sido efetivado.
Foi aí que ela foi reparar no pagamento do boleto que o pagamento dela não tinha sido efetivado, só o da mãe dela. O que aconteceu? Ela entrou com uma ação de indenização por dano moral e dano material contra a lotérica, tá pedindo o dano moral pelo abalo sofrido de não poder realizar o concurso e o dano material por lucro cessante, aquilo que ela poderia ganhar, poderia receber caso ela passasse no concurso público. Então, assim, se eu deixei de fazer um concurso, eu poderia ter, por causa de um pagamento incorreto, eu poderia ter passado um concurso, teria uma vida estável, certo? Ganharia um salário fixo por mês, teria estabilidade na profissão. Então, assim, a indenização por dano material aí, em lucro cessante, ela pode ser milionária. O juiz pode sentenciar a lotérica por um dano milionário. Por quê? Porque afetou a vida da estudante em geral. A vida dela toda poderia ter mudado se ela tivesse feito o concurso. Entendeu? Então, essa questão do lucro cessante e do dano emergente, eles são bem diferentes, porque o lucro cessante ele pode chegar a um dano milionário, uma indenização milionária, tá bom? No artigo 403, a gente tem outra definição. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo no disposto da lei processual, tá bom? O que acontece? Se eu sofri um dano, eu tenho que pedir aquele dano relativamente às coisas que eu sofri, tá? Eu não posso sofrer o dano no meu carro que eu entregava marmita. Eu não posso querer pedir um dano material referente ao meu celular, que não tem nada a ver ao carro que eu entregava as marmitas, entendeu? Então, assim, eu não posso fazer pedidos desconexos, tem que ser referente àquele dano sofrido, tá bom? Artigo 404. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juro, custas e honorários do advogado sem prejuízo da pena convencional. Aí nesse artigo a gente tem um parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. O que acontece? Eu sofri um dano com o meu carro, né, que eu entregava marmita. E eu entrei com a ação de indenização agora em 2020. Em 2020 eu pedi a indenização no valor de R$10.000. O que acontece? Passam-se 10 anos para o juiz julgar o processo. Chega lá na sentença, ele não vai mais me dar só R$10.000, ele não vai sentenciar a outra parte só nos R$10.000, ele vai sentenciar nos R$10.000, mas esses R$10.000 vão ser atualizados monetariamente, vão ter juros e vai ter a mora, tá? Além dos 30% do advogado. Geralmente, em ações civis, que são essas ações, elas são 20%, tá? Não é cobrar 30%. A tabela da OAB, a gente cobra 30%, o advogado cobra 30%. Mas quando honorários sucumbenciais, ou seja, a parte que perdeu a ação vai ter que pagar o honorário da parte que venceu, então os honorários são estipulados em 20%, tá bom? Então, assim, o valor ele pode se passar por 50 anos, mas quando ele for pago, ele vai ser pago atualizado monetariamente no valor do dia que foi sentenciado. Ou seja, hoje, vou dar um exemplo, um real vale $5. Estou dando um exemplo hipotético. Chega daqui 10 anos, o real está valendo $20. Então não adianta mais o juiz sentenciar, julgar a indenização com o real valendo $5, porque o real já desvalorizou. Então ele vai ter que sentenciar com o real valendo $20. É um exemplo hipotético, tá bom, gente? Temos o artigo 405. Contam-se os juros da mora desde a citação inicial. Ou seja, os juros dessa indenização que vai ser feita no final da ação, eles são contados do dia que a parte foi citada.
Ou seja, no dia que o oficial de justiça vai lá na outra parte para ela assinar o requerimento dizendo que ela está sendo intimada por causa de uma ação judicial, tá bom? Aí temos o artigo 927, que a gente também já estudou no dano moral. Aquele que, por ato ilícito, que são os atos do artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, tá bom? Ou seja, se eu pratiquei um ato ilícito contra outra pessoa, eu tenho o direito a repará-lo, tá bom? Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para direitos de outrem. Ou seja, quando eu pratico um dano contra outra pessoa, tá? Essa outra pessoa solicita uma indenização, o juiz ele não vai sentenciar somente olhando o caso específico, tá? Tem toda uma lei por trás. O juiz, quando ele vai julgar uma sentença, gente, é por isso que a gente fala que o juiz ele tem que ser imparcial e é subjetivo, tá? A sentença do juiz ela é sempre subjetiva. A gente nunca pode dizer que uma causa ela tá ganha, tá? Quando o cliente chega no advogado, o advogado nunca pode dizer, olha, você tem 100% de chance de ganhar essa ação, porque não tem, tá? A sentença do juiz ela é sempre subjetiva, tá? Pode ser que todos os requerimentos solicitados pelo autor sejam favoráveis, pode ser que nenhum seja favorável, pode ser que metade seja, metade não seja, então assim, é muito subjetivo, vai muito do entendimento do juiz, tá bom? Então, quando uma pessoa entra com uma ação de indenização por danos morais, o juiz vai olhar o caso e vai olhar jurisprudência, que são outros casos já julgados daquele mesmo tipo, vai olhar as leis, vai olhar as súmulas do STF, que são casos já julgados também. Então, assim, tem todo um aparato por trás de uma sentença, tá bom? Não é só, você não pode ter aquela certeza. E se um advogado chegar para você dizendo, olha, a gente tem 100% de chance de ganhar essa ação, corra desse advogado, porque esse advogado ele não sabe o que ele está falando, tá bom? Um advogado sério, ele nunca vai lhe dar 100% de certeza de ganhar uma ação, porque nunca existe essa 100% de chance, tá bom? Temos, para finalizar, o artigo 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento de perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Aí nós temos o parágrafo único do artigo 954. Consideram-se ofensivos à liberdade pessoal o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal, tá bom? A gente pode solicitar, pode pedir uma ação de indenização por dano material se a gente sofrer algum desses tipos de ofensa à nossa liberdade pessoal. Se a gente tiver um cárcere privado, ou seja, se a gente for obrigado a ficar preso em algum lugar, tá bom? É chamado de cárcere privado, então a gente pode solicitar uma ação de indenização por dano material, tá? Quando tem uma prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé, ou seja, hipoteticamente falando, chega uma moça para mim e fala e me acusa de ter roubado o celular dela. Então eu sofro uma prisão ou uma queixa, tá bom? Por causa dessa denúncia. E essa é uma denúncia falsa, tá bom? O que acontece? Eu posso ser indenizado materialmente, tanto pela parte que me ofendeu quanto pelo Estado. E quando a prisão é ilegal, ou seja, quando a polícia ela se excede, ou quando qualquer tipo de prisão ilegal, eu posso ser indenizado materialmente pelo Estado, tá bom? Então, são alguns tipos de indenização por dano material que a gente tem, tá bom? Eu coloquei uma atividade de fixação só para vocês fazerem um resumo diferenciando, tá? No entendimento de vocês, o que seria o lucro cessante e o dano emergente, tá bom? Aí vocês podem citar um exemplo, alguns exemplos que eu falei, ou outros exemplos também, se vocês quiserem dar uma olhadinha, estudar um pouco mais, outras ações, tá? Podem falar comigo no WhatsApp, no privado, que eu passo mais conteúdo para vocês.
mas de antemão eu acredito que esse conteúdo que eu estou enviando para vocês, ele já está suficiente, tá bom? Então, nossa aula de hoje é isso, tá? É o dano material. A gente já viu o dano moral, dano material. A próxima aula é o dano estético, tá bom? Quando a gente finalizar esses 3 danos, a gente vai fazer um resumo, vai tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Mas por hoje é isso. Aí a gente definiu o dano material, a diferença entre lucro cessante e dano emergente, tá bom? Viu a legislação referente a esse dano material e tem a atividadezinha de fixação para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pela minha rede social, do WhatsApp, podem entrar em contato comigo pelo e-mail que eu já enviei para vocês, tudo bem? Não fiquem acanhados de entrar em contato, tá bom? Eu sei que não é uma disciplina fácil, tá bom? Ainda mais para um curso que é voltado para a área da saúde, eu sei que é um pouco mais complicado, tá? É muito conteúdo, muita questão de artigo, de lei. Eu sei que vocês vão ficar um pouco chateados se não entenderem, mas tudo bem, eu entendo, eu também já passei por isso quando eu estudei, tá bom? Mas a gente não vai desistir, a gente vai conseguir finalizar a nossa disciplina sanando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Desde já agradeço e obrigado.